Então é tão bom estar aqui com vocês, estudando a Bíblia e especificamente os casamentos da Bíblia. Nestas semanas nós aprendemos tanta coisa sobre o casamento, coisas boas, coisas para não fazer. E hoje nós vamos terminar esta série. Para ajudar, nós temos aqui a Viviane. Bom estar aqui mais uma vez para mais uma série. E podes fazer uma oração para nós, só para começar. Ora para aqueles casais que realmente estão a passar por dificuldades, que Deus possa estar lá com eles. Vamos orar. Deus nosso Pai, primeiramente te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde, por todas as bênçãos concedidas a nós e te pedimos que o Senhor traga paz, traga conforto, traga segurança para todas as pessoas que estão passando por algum momento difícil agora, para todas aquelas famílias que estão enfrentando alguma situação difícil, por alguém que está em luto, por alguém que está doente. Que o Senhor traga conforto, Senhor, para essas pessoas e que o Teu Santo Espírito esteja confortando o coração de cada uma delas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a semana atrás nós começamos com a história de Jacó e é um começo tão lindo, né? Eles têm aquele amor, ele trabalha por ela, põe 7 anos para ficar com esta mulher, ama ela completamente. Chega o casamento, vem o manhã e é outra pessoa. É a irmã, que ele nem gosta dela. Ele ainda consegue a Raquel, trabalha mais 7 anos para ela, para ficar com ela. Só que depois daquilo tudo, acontece que Raquel não pode ter filho. E foi aí que nós terminamos, né? Mas a pessoa já pode ver o futuro, né? Vai dar problemas, vamos ter problemas aqui. E é aí que nós vamos começar mesmo. Vamos para Gênesis capítulo 30 e vamos ler os primeiros 3 versículos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar uma família. Ok, nós temos tanta coisa só nestes 3 versículos. A primeira coisa é esta palavra aqui, inveja. Né? O que é que inveja pode fazer para um casamento? Pode trazer muitas coisas ruins, né? Leva a pessoa a agir, perde totalmente a noção das coisas, perde totalmente o senso da situação e faz a pessoa tomar decisões e fazer coisas e falar coisas que muitas vezes não convém. E é exatamente isso que nós vemos aqui na história, né? Ela fala: dá-me filhos ou eu morrerei. Como se fosse com ele. Como se ele tivesse o poder de Deus. Se o problema fosse dele. Né? Nós sabemos que o problema não era com ele, porque ele estava a ter filhos com a irmã. E aí que essa palavra inveja, eu penso que ainda fica pior. É uma coisa quando é 2 mulheres diferentes. Mas isto era 2 irmãs. Né? E tu tens irmãs, tu sabes que tem aquela inveja, né? entre irmãs. E aqui isto é elevado para outro nível. É um homem com 2 irmãs. Um pode ter filho, o outro não. Só que uma é amada e a outra não. E aqui nós estamos a criar uma confusão. Qual é o resultado? Este casal aqui faz exatamente o mesmo pecado do que o avô, né? Com Abraão. Sara não podia ter filhos, o que é que ela faz? Deu a serva. E aqui Raquel faz exatamente a mesma coisa.
por que é que tu pensas que isto acontece, né? Os pecados ou os problemas dos pais, dos avós, continua com os filhos? Muitas vezes, não sei, você age por... Você só tem um instinto de repetir aquilo que você já viu, o que você já ouviu, o que aconteceu lá atrás. Infelizmente, a gente tem essa tendência de ficar perpetuando os mesmos erros que vem acontecendo, às vezes, através de gerações, né? A avó ou o avô fez, aí a mãe e o pai, e o filho comete de novo. Então, a gente tem que tentar quebrar um ciclo, né? Mas muitas vezes é mais fácil simplesmente repetir a mesma coisa. Mas o interessante é que não teve bom resultado lá atrás. E a pessoa já meio que sabe que não vai ter um bom resultado novamente. Só que mesmo assim acaba agindo da mesma forma. Mas é o que a pessoa ensina, né? É o que a pessoa sabe. A pessoa nem sabe que tem outra maneira de viver. Foi sempre assim, nós sempre vivemos assim, a família foi sempre assim, então a pessoa continua como se fosse normal, né? Pessoas que bebem alcoólatras, né? Muito provável que os filhos também vão ser assim e que os netos vão ser assim e para a frente, né? Por quê? Porque é um ensino, é o que eles aprendem dentro da família e é interessante porque quando a pessoa está a crescer, todo mundo pensa que a família dele é o normal. Ou toda a família é assim. Só depois é que a pessoa começa a aprender. Espera, não é todos assim? Não têm mesmo os problemas, mesmo... mas já, eles dizem, os primeiros 7 anos da vida, a pessoa aprende quase tudo, da maneira que vai ser. Então, se a pessoa está a ver essas coisas, vai ser o resultado. Então, o que é que tu dizias para um casal que tem essas histórias, né? Pode ser que os pais bebiam, ou fumavam, ou têm adultério, tantas coisas que podia ser, né? O que é que tu falavas para um casal que tem isso dentro da família, mas querem fazer uma nova vida, querem que, assim, cortar esse estilo de vida e começar uma coisa nova? Quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo, né? Que nem sempre é fácil, porque como você disse, você aprendeu daquele jeito, né? Aquilo meio que tá assim, em você mesmo, né? E não é fácil você sair de uma situação que você já está confortável, que é cômodo, para tomar uma decisão, fazer algo diferente. Só que quando você olha para o resultado, ou para o que pode ser, vale a pena o investimento. Porque você pega lá o erro do passado, eles erraram e ficou tudo bagunçado, e ficou ruim, e ninguém ficou feliz e deu errado. Então, não é isso que eu quero para mim. Então, mesmo que seja difícil, tem que persistir e fazer o que é certo, fazer diferente do que já foi feito de errado lá atrás. Há coisas que nós podemos fazer, né? Certo, eu sei que podemos falar daquilo, podemos ir para pessoas para ajudar a aprender outras maneiras de viver, mas uma coisa que a Bíblia também fala é Deus tem poder. Deus também pode fazer essas transformações dentro da vida da pessoa. E é exatamente isso que acontece nesta história. Nós temos aqui Raquel, não pode ter filhos, está a causar todos os problemas, agora tem mais outra mulher na história, né? E agora vamos ver a resposta, que é tão fácil, né? Que Deus tinha uma resposta. Se eles parassem, pensassem, orassem e pusessem assim o problema nas mãos de Deus, não ia criar ainda mais problema em cima dos problemas. Lê para nós Gênesis 30, versículos 22 a 26. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os meus filhos e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Então é interessante que Deus estava lá.
né? Se eles falassem com ele, se eles pedissem a ele... Agora, tem muitas pessoas que falam assim, não, mas isso é só história, né? É impossível uma pessoa que não pode ter filhos ficar grávida. Só que nós até bem sabemos, né? Nós temos os amigos que ela era enfermeira, né? Ou doutora. Médica mesmo. Uhum. E ela fez exames e eles falaram, não, tu não podes ter filho. Pronto. Não tinha opções, não tinha... Podes tomar este remédio ou aquilo. Eles disseram, tu não podes ter filhos. Ela veio aqui para o Canadá, casou-se com um homem. Ele foi até para um encontro de casais que nós estávamos a fazer lá na igreja para ajudar casais. Ficaram juntos essa noite, né? Eles sabem bem que foi essa noite mesmo. O que é que acontece? Ela fica grávida, né? Que quer dizer que os milagres que Deus fez na Bíblia, no passado, Ele pode fazer hoje, né? Não é impossível para Ele. O que é que tu dizias para uma pessoa que estava a passar uma coisa semelhante, assim, não pode ter filho ou tem umas dificuldades? É certo para dizer, olha, ora por isso. O que é que tu pensas? Para Deus não existe impossível. E não é só nas histórias da Bíblia que a gente vê, né? Mesmo hoje a gente testemunha muitos milagres, né? Milagres de cura, de transformação, de bandido que virou pregador. Então, Deus é o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus lá da criação, é o Deus de hoje. E Ele pode fazer qualquer coisa, não existe impossível para Ele. Tem tantos problemas que o mundo tem, que casais têm, que Deus podia ajudar, né? O problema é que nós não pedimos. A Bíblia fala isso, né? Como é que eu vou fazer se tu não pedes? Então, é uma coisa importante. Eu sei que para muitas pessoas parece impossível, né? Não, mas isso é médico, um doutor falou para mim. Mas nós temos a prova que não, mesmo um doutor a falar uma coisa, Deus ainda consegue, Deus pode fazer esse milagre na vida das pessoas, né? Então aqui nós tínhamos uma resposta, nós tínhamos uma maneira de corrigir o problema sem usar outro problema, né? Como Abraão fez, como Jacó fez aqui. O problema é que todas as vezes que a gente tenta ajudar Deus, algo dá errado. Quando Deus fala que vai fazer uma coisa e você quer dar uma ajudinha, não, talvez Deus está precisando que eu faça isso para dar mais certo. Deus não precisa disso, não precisa que a gente dê nosso jeitinho. Ele tem o jeito dele de fazer todas as coisas e no momento certo. A gente tem que ter paciência para esperar o momento de Deus. E, infelizmente, como é a vida, nós temos aqui uma resposta de Deus. A vida fica melhor, só que como nós lemos, né? Jacó foi para Labão e falou, olha, eu quero sair, eu quero voltar para o meu pai, né? A escolha dele, eu quero fazer a minha vida, né? Fora da família, eu quero fazer... Só que aqui já vai trazer outro problema em cima da família. Lê para nós Gênesis 31 agora, 1 a 3. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então, nós já falamos sobre isso, né? O problema que pode acontecer dentro de um casal, não por causa deles, mas por causa da família. Aqui nós temos Labão, o pai, que sabe que ele fez muito dinheiro com Jacó, porque a Bíblia fala... Tudo que Jacó fazia, ele ficava rico com aquilo, né? Ele ganhou muito mais do que os filhos de Labão e começa outra vez esta palavra, inveja, né? Entre as famílias. Até o ponto que até Deus fala com Jacó, olha, tu tens que sair daqui. Quando a Bíblia fala que a maneira que Labão olhava para ele já não era o mesmo, naquelas alturas até podia dizer que ele até podia matar Jacó, né? Então Deus está, olha, tens que fugir. Só que aqui temos o problema. Nós temos duas filhas, que são filhas do pai, e tenho que fazer uma escolha. Eu vou ir contra o meu pai ou fico com o meu marido, né? O
que é que tu pensas? Qual era a escolha melhor? No caso de Jacó e das esposas, o esposo estava com a razão. Ele tanto estava com a razão que Deus foi que orientou ele, né, a fazer aquilo. E convenhamos também, Labão agiu de má fé com ele há 14 anos atrás. Yeah. E ele estava sendo desonesto com ele. Então, elas com certeza deveriam tomar posição ao lado do marido. Agora, em outra situação, também é difícil dizer, porque é o seu pai, mas também é o seu marido, ou é a sua esposa. E, geralmente, a gente tem que ficar do lado do cônjuge, né? Seja diante de que situação for. Mas, se o cônjuge não está com a razão, a gente tem que tentar conversar ali, criar uma solução, ou tentar mostrar que o caminho não é aquele. Ou se ele é ladrão, se ele é bom. Assim, se a pessoa é ruim, não é para juntar com essa pessoa, né? Então, tem realmente situações que, não, eu vou ficar com a minha família, né? Porque o que tu estás a fazer eu não concordo, não está certo. Mas sim, nesta história até Deus fala, né? Vocês têm que sair. E é isso que acontece. Uma coisa boa acontece na história. Lê para nós o resultado, assim, o que é que as meninas pensam nesta situação. Gênesis 31, 14 a 18. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai. Não nos trate ele como estrangeiras. Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã-Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Uma coisa que eu gosto muito desta parte aqui é, nós temos duas irmãs que têm inveja um do outro. Sempre assim a lutar um com o outro. Quem é que vai dormir com ele? Quem é que vai ter mais filhos? Aquele constante, né? Só que nesta situação, pelo menos parece pela primeira vez eles estão unidos. Não, o meu pai está errado. Né? Tu não fizeste nada de errado. Tu trabalhaste os 14 anos. Ele é que mentiu. Ele é que tirou as coisas. Ele é que... Então eles estão assim, não. Tu é que estás certo, nós vamos seguir a ti. Nós vamos seguir o teu caminho. Que eu penso que é uma coisa bem boa que nós estamos a ver aqui. E é interessante, porque e isto é verdade, muitas vezes, quando tem problemas entre pessoas, há vezes que a resposta é ter outro inimigo. Quando tem outro inimigo, a pessoa junta-se. Né? E nós vemos isso com casais. Muitas vezes eles brigam um com o outro, mas o segundo que tem outro inimigo que está contra eles, o casal fica assim, bem apertado. Né? O que é que nós podemos aprender com isso? Há uma maneira de ajudar casais usando essa forma de unir as pessoas? Eu acho que é verdade, né? Quando tem uma pessoa de fora, de repente, uma coisa é você atacar a pessoa lá de dentro da sua casa, né? Uma coisa sou eu falar mal de você. Outra coisa é uma pessoa de fora vir falar mal de você para mim. Eu posso ter todas as coisas contra você que eu não vou gostar. Mas talvez a gente não precise esperar chegar a uma situação dessa, né? De ter que ter um inimigo para unir. Talvez a gente deva buscar a união na família, entre o casal, antes de ter que recorrer a uma situação dessa, né? De ter que ter uma terceira pessoa naquela situação para unir o casal novamente. O que eu vejo muito é que muitas vezes as brigas que tem dentro de uma casa com o casal, muitas vezes nem é a outra pessoa. O que é que acontece? O marido vai para o trabalho e é muito ruim, né? O chefe lá, isso é bruto, é fazer... Então ele chega em casa todo estressado,
com rancor, zangado. Só que ele sabe, eu não posso dizer nada para o chefe. Então, quem é que vai apanhar? É a esposa. A esposa. Né? Muitas vezes, o que é necessário é falar. Porque se a pessoa fala, olha, eu estou zangado, eu estou com estresse, mas não és tu, é porque isto está a acontecer ali. É este chefe, é esta pessoa. Porque o fato é que cada casamento tem inimigos, nem é preciso encontrar, já temos. Né? A vida tem inimigos. E o que tem que acontecer é que o casal tem que falar e falar assim, olha, o meu dia foi tal, isto aconteceu, e eu estou zangado por causa disto, por causa disto, por causa daquilo. E assim, pelo menos, não está a pôr em cima da outra pessoa, mas está a focar no inimigo mesmo. Mesmo se nada acontece, mas pelo menos está a falar. E eles podem ajudar um ao outro. E em falar, cria aquela união. Né? E eles ficam mais fortes, sabendo bem que o inimigo real não é um ou outro, mas é o chefe, ou é esse trabalho, ou é a loja, ou é qualquer coisa, né? Então, muitas vezes é só abrir os olhos. Tanta briga que acontece dentro de uma casa e a maioria das vezes nem é a pessoa, é as coisas que estão a acontecer ao redor da família que infelizmente está a entrar dentro da família. E começa com aquelas brigas e sabes, né? Quando a pessoa grita para outra pessoa vai gritar para trás. E começa aquelas brigas. Mas o fato é que o fundamento nem são eles, é outras coisas. Então a importância de falar, comunicação entre os casais para ver realmente quem é que é o inimigo aqui. Somos nós ou é o outro? E parece que isso aconteceu aqui. Eles perceberam, nós estamos a brigar aqui, mas espera, porque é que nós estamos nesta situação? Eu não escolhi isto, eu também não. Quem foi? Foi o pai. Né? O pai é que estava a causar aquela inveja, aquela clima da família. E finalmente eles perceberam, não, nós realmente temos que separar, porque o que o pai está a trazer dentro da família só está a dar estrago, só está a destruir este casamento. Né? Vamos ver a resposta de Labão agora. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Estes versículos são bem pesados, né? As mulheres são minhas, as meninas são minhas, as crianças são minhas, rebanho, tudo. Tudo é meu, né? O que é que nós podemos aprender sobre Labão com estes versículos aqui? A forma como ele fala, a gente não está ouvindo a voz, mas você quase pode ouvir ele falando. E soa muito ruim. A gente pode ver uma pessoa extremamente egoísta e arrogante, né? Que ele sabe muito bem que o que ele tem foi porque Jacó foi abençoado. Ele sabe que Jacó, ele não só foi abençoado, mas ele trabalhou duro durante todos esses anos. Então, ele poderia, no mínimo, reconhecer isso. Mas não, ele é a mesma pessoa. O mesmo que enganou lá há muitos anos atrás, continua sendo a mesma pessoa. E para mim, isto é uma lição bem grande. É duro, mas é real. Quando tu casas com alguém, nós temos que perceber. Eu estou a casar com esta mulher, mas ela tem família. Ela tem pessoas ao redor. E é bem provável que uma dessas pessoas vai ser ruim assim. Não vai ser uma boa pessoa para estar perto, né? E nós temos que perceber que tem situações que é necessário afastar. Que é necessário separar. Senão, não só estás a destruir a você, mas o casamento e o resto. Até Deus, nesta história, fala, não podes ficar, tu tens que voltar para a tua casa. Então, eu sei que muitas vezes, especialmente como cristão, né, porque nós ensinamos que nós temos que amar a todos e ser bom e aquilo tudo, mas esta história mostra que tem situações, que tem pessoas que, e vamos falar a verdade, Jacó foi muito bom com Labão, fez tudo que ele queria, mesmo quando ele mentiu. Jacó trabalhou os 7 anos, 14 anos.
E durante 14 anos Labão não mudou. Labão não ficou melhor com ele. Até o ponto que até fala que ele até podia fazer uma coisa contra Jacó. Então, tem situações, sim, que a pessoa tem que separar. Tem que separar de algumas pessoas, de situações ou isso, para o bem de você, para o bem da família, das crianças, da esposa, qualquer coisa. Mas é muito importante esta história aqui. Outra vez estamos no fim, não temos muito mais tempo para falar mais da história de Jacó, ainda tem muito mais que podíamos falar, mas eu queria dar um pouquinho de tempo para a oração, porque eu sei que tem pessoas que estão a viver esta vida aqui, que estão com essas dificuldades, seja com a família, com a esposa, com o marido, com as crianças. Deus tem a resposta. Como Ele deu para Raquel, também pode dar para vocês. Vamos orar então, que Deus possa abençoá-lo a vocês. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui hoje com problemas, com dificuldades, com coisas que nós não podemos arranjar, mas Tu tens o poder. Nós sabemos que Tu podes ajudar os casais que estão a ouvir aqui hoje, que Tu podes ajudar com as famílias, com as crianças, os pais, os avós, seja o que for. Tu tens a resposta, que nós podemos ter a fé para pedir e para esperar para ver essa resposta. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós estamos a terminar esta série sobre casamentos, mas eu ainda queria dar mais uma chance de receber esta revista aqui, Família Feliz. Se vocês querem ajuda, precisam de ajuda, vocês podem receber isto completamente grátis. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Infelizmente, nós chegamos ao fim deste episódio e também desta série, mas queria dizer um grande obrigado para a Viviane por estar aqui hoje. Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui do programa. E para vocês, fica connosco, na próxima semana nós vamos voltar para o livro de João e nós vamos ver o que é que acontece quando Jesus vai para a prisão. Mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.